próximo. Nós estamos aqui mais uma vez para falar com o Senhor, conversar. E que nossa oração chegue com um trono suave. O cheiro suave ao trono do Senhor. Vamos estar orando, agradecendo a Deus por esse momento maravilhoso. Mais um dia que nos fez o Senhor, amém? Amém. Oremos. Querido Deus e amado Pai, nós queremos te agradecer nessa noite tão maravilhosa, principalmente o dia que passamos. Ó Deus, quão bom e quão suave é que nós possamos viver em união. Uma união, Senhor, que seja agradável a Ti. Viver em comunhão. Tivemos uma manhã maravilhosa da Tua presença, Teu Espírito Santo falou diretamente com cada um de nós, através da palavra do nosso pastor. Também não será diferente, Senhor, essa noite, em que nós estamos aqui para te ouvir, para aprender mais de Ti. Também tivemos, Senhor, aquele encontro ali, um momento maravilhoso, um aprendizado, interceder, orar uns pelos outros. Ó Deus, muito obrigado, porque até aqui tem nos ajudado, Senhor. Derrama sobre nós, Pai, Teu óleo, para que possamos entender a suavidade das Tuas palavras, o amor e o Teu cuidado por cada um de nós. Aqueles que não puderem estar conosco, aqueles que não podem estar conosco. Ah, Deus amado, visita com o Teu Espírito, trazendo luz e paz em cada coração. Visita nossos familiares, visita este bairro, Senhor, para que vejam, Senhor, estas portas abertas, palavras vindas do Teu coração para cada um, e que eles ouvem, mas ouçam o chamado. Nós te agradecemos por tudo que irá acontecer no decorrer desta noite, em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós vamos estar lendo o Salmo 1. Quando fala do justo e dos ímpios. Vou estar lendo os ímpares, os irmãos, os pares, ele é pequenininho, bem rápido, né? Bem-aventurado o homem que anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo, as suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Por isso, os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Amém. Forte, né, irmãos? Bem-aventurado o homem, feliz é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Quando estamos na casa do Senhor, já começamos a observar e aprender esses conselhos, esse, como diz assim, esse blá blá blá, né? Que vai ouvindo e vai vendo que não é o certo, não é o momento, e o Senhor nos ensina. E ele diz que nosso prazer está onde? Na lei do Senhor. Meditar, ler, ouvir, entender, procurar entender de dia e de noite. Depois ele fala que nós somos como uma árvore plantada junto à corrente de água que no devido tempo dá o seu fruto, e cujas folhagens não murcham. Olha que tremendo. Quando estamos na presença do Senhor, nós queremos ser essa árvore frondosa dentro do nosso lar, levando a palavra. E quando ele diz não murchar, é exatamente o que nós precisamos. Todos os dias pela manhã, ao agradecer, meditar na palavra, louvar ao Senhor e ouvir a palavra do Senhor também. E ele fala que os ímpios não são assim, porém são o quê? Palha que o vento dispersa. Temos visto muitos assim, né? Nós temos orado, por isso aqui estamos, para interceder, para buscar por nós, pelos
dos nossos familiares, assim como temos aprendido até hoje na lição, que foi bem esclarecedora, né? Na lição de hoje, lá atrás o Senhor já falava com Jó, e é isso mesmo, precisamos estar atentos à voz de Deus, não o tititi, amiguinhos, a alvo, que vai nos tirar o quê? Do foco. O foco é Jesus, amém? Mas ele diz o quê? Por isso que os perversos não prevalecerão no juízo, e nem os pecadores na congregação dos justos. Sim, nós sabemos que quando levamos a palavra, queremos o id, algo sempre acontece. É uma inquietação, é um momento difícil. Eu vejo por esse momento que não prevalece isso. Não é esse momento, às vezes, até da gente falar, mas nem os pecadores na congregação dos justos. Que tremendo, né? Como o Senhor quer dizer para nós? Muda. Peça a transformação do Senhor. Faça a diferença. Vamos viver realmente diferente. Hoje pela manhã nós falamos, é viver na contramão. É viver com amor, com mansidão. Né? Lá o Senhor nos ensina o fruto do Espírito, que sempre falta água em nós. São 9, né? A gente costuma dizer que é uma laranja com os 9 gomos, e sempre vai faltar água em nós. Então, que nós possamos aprender isso. O que é essa congregação? É esse momento de união, de comunhão, de estarmos aqui. Aí no 6 fala, pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. É um caminho muitas vezes sem volta, nós sabemos. E quando ele diz que conhece o caminho de cada um de nós, é essa disponibilidade, esse prazer de estar na casa do Senhor. Quando louvamos a Deus, diz, meu prazer é estar na tua casa. Não há lugar melhor de estar na casa do Senhor. É isso que o Senhor quer para nós. Por isso que no início ele diz, bem-aventurado, felizes somos porque estamos aqui. Amém? Pedir nosso irmão Flávio que esteja em torno conosco, cantor cristão, 123. Queria pedir licença à irmã Rose para poder mudar o hino. Pode mudar? Tinha vontade de cantar o hino no 114. 114. Tem uma irmã Rose que rege na frente, irmão. Se eu apenas ficar aí cantando, você reger, né? 123. O hino é 114, tá, queridos? Um dos textos que eu mais gosto na Bíblia está lá em Mateus 24, 25, 24, que diz que Jesus virá sobre as nuvens com poder e grande glória e vai levar o seu povo e vamos se encontrar com ele nas nuvens e estar com ele para sempre. Eu creio que o maior desejo do nosso coração é este. Não hoje, nem amanhã, não estamos com pressa, mas nós vivemos com essa certeza de que Jesus vai voltar esse mundo para buscar a sua igreja. Qual é o nosso alvo? É fazer a vontade dele, para se andar no centro da sua vontade, para quando esse dia acontecer, a gente não ter nenhuma dúvida de para onde nós estamos indo, para poder gozar da eternidade com Cristo lá nos céus. Amém, queridos? 114, a vida do Senhor. Fugiu. Larus, me ajuda, Larus, por favor. Eu estou tentando encontrar ali o tom. Céu, Jesus Cristo há de vir, quando o sol da trombeta ecoar, quando a voz de um arcanjo do céu explodir, eu irei com Jesus me encontrar. Ó, que dia nós todos
dia passou, decidi a dizer, quando o sol da trombeta ecoar, quando Cristo da chuva estiver de descer, para si entre nós habitar. Jesus vem Senhor, vem depressa reinar, vem a paz e a justiça trazer. Criação, novo tempo, igualmente o reinar, esse dia de glória e poder. Ó que dia passou, esse dia de ser, quando o som da trombeta ecoar, quando Cristo nas nuvens estiver de descer, para sempre entre nós habitar. Mistério do mal vem chegando, destruir, vem esposo celeste reinar. Vem o sol da justiça do mundo, ó meu bem, vem meu canto cantar. Ó que dia passou, esse dia de ser, quando o sol da trombeta ecoar, quando Cristo na chuva estiver de descer, para assim entre nós habitar. Amém. Obrigado. Uma lei maravilhosa, né? Nesse mesmo momento, nós vamos pedir o Ministério de Louvor esteja aqui conosco e aqueles que trouxeram seus dízimos e ofertas estejam aqui também. Amém. Graça e paz, Igreja do Senhor. Amém. Um momento de celebração e adoração ao nosso Deus. E durante esse cântico, você vai poder estar consagrando ao Senhor o seu dízimo e a sua oferta. Mas eu queria ressaltar aqui nessa noite, nesse momento de consagração, como foi maravilhoso o culto de posse na sexta-feira, tudo aquilo que nós temos vivido aqui na igreja, todas as conquistas que nós temos obtido pela boa mão de Deus, mas também pela doação dos irmãos, das suas vidas, dos seus talentos, do seu tempo, do seu dinheiro. Então esse momento de consagração de dízimos e ofertas é um momento de culto a Deus também, aonde a Bíblia diz que Deus ama aquele que dá com alegria. Por isso, nesse cântico, fique à vontade, porque a Bíblia fala não por constrangimento, mas fique à vontade para consagrar ao Senhor nesta hora o seu dízimo, a sua oferta, mas também para dizer ao Senhor: Deus, eis-me aqui, minha vida está à tua disposição para fazer a tua vontade. Vamos adorar o Senhor.
Santo Deus, amado Pai, nós queremos, ó Pai, te glorificar, ó Pai, te exaltar, ó Pai, nesta noite, Senhor, e te agradecer, ó Pai, pelas nossas vidas, Senhor. Nos colocamos diante de Ti, Senhor, para o Senhor fazer a Tua vontade e Teu querer, Senhor. Quero agora, ó Pai, te agradecer pelos dízimos e as ofertas, Senhor. Nos abençoa, Pai, fica conosco, ó Pai, nos livra, Senhor, de todo mal, Senhor. Receba, ó Pai, nosso louvor e nossa adoração. Receba esse culto, ó Pai, que prestamos a Ti, Senhor. Muito obrigado por tudo, ó Pai, que eu te peço em nome de Jesus. Vamos continuar louvando o Senhor, agradecendo a Ele pela bondade dele que é infinita, né? Próximo cântico entende bondade de Deus, né? E o coro diz, né? Tua bondade me seguirá, sempre me seguirá. É importante a gente entender, irmãos, independente de onde nós estivermos, na posição que nós temos na igreja, no banco, no culto, não há diferença entre um e outro. Porque nós somos todos vasos usados pelo Senhor. É por isso que esse líder lembrar também que é a vontade do Senhor que é sobre nós. Porque se dependesse de nós não seríamos bons. Né? Mas a vontade dele é boa, sempre conosco. Então é importante a gente entender que nós aqui não temos diferença nenhuma entre um e outro. Independente de eu estar aqui ou não estar aí, somos todos iguais. Amém? Te amo, Deus, tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos.
falando desde que saímos de casa, né? Nos tocou a estarmos aqui. E eu, né, escrevi, como nós lemos o Salmo 1, e agora no primeiro louvor, rendemos. Render ao Senhor, eis-me aqui. Faz o teu querer em nós. Depois ele fala da sua vontade sobre nós não falha. O que precisamos mais, irmãos, para falar desse Deus tão bondoso, um Deus tão maravilhoso, que tudo sabe entre nós, né? E entre irmãos, no nosso dia a dia. Como justificar não estar na presença dele? Deus que tem cuidado de cada família, cuidado desta membresia, amém? Cuidado desta casa de oração. Eu costumo dizer que uma igreja que ora, ela tem vitória. Uma igreja que ora, ela tem comunhão. Uma igreja que ora, ela tem visão espiritual. E é isso que nós precisamos, né? Continuar assim. Eis-nos aqui. Com a palavra agora do nosso pastor que está conosco. Deixa eu tirar aqui do pedestal, como os irmãos sabem, eu prefiro ficar mais livre, né? E hoje pela manhã, nós estávamos falando sobre como nós vivemos como família de Deus. E assim, são muitos princípios espirituais que nós aprendemos hoje pela manhã. Nós vamos dar continuidade agora à noite naquilo que nós já havíamos falado pela manhã. E nesse momento, antes de meditarmos na palavra, vamos orar, clamar a Deus para que possa falar aos nossos corações, porque a palavra de Deus é o próprio Jesus, Ele é a palavra, o verbo vivo. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Então nesse momento o próprio Jesus se dirigirá a nós, ministrando algo precioso ao nosso coração. E aí vamos estar orando nesse momento. Queria pedir a Mônica que vem aqui, intercede aí pela palavra, para que Deus possa falar ao nosso coração. Santo Deus, amado Pai, nós queremos, ó Pai, te agradecer, ó Pai, pela tua presença, Senhor, neste lugar, ó Pai. Eu quero, ó Pai, te pedir, ó Pai, neste momento, Senhor, que através, ó Pai, de pastor Bruno, Senhor, que o Senhor possa estar usando ele, ó Pai, para estar falando nos nossos corações, Senhor. Que o Senhor possa estar, ó Pai, nos edificando, ó Pai, nos enchendo, ó Pai, que nós possamos sair daqui cheios essa noite, Senhor. Porque o Senhor, eu creio, Senhor, que nós já sentimos a tua presença, ó Pai, neste lugar, Senhor. Eu quero te glorificar, ó Pai, e te agradecer, Senhor, por mais esse culto prestado a ti. Receba, ó Pai, nosso louvor e a nossa adoração, Senhor. Perdoa os nossos pecados, ó Pai, isso que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Texto para a nossa meditação está lá em Atos, capítulo 2, verso 42 ao 47. Atos, capítulo 2, coloque para a gente, por favor, Bíblia. Versículo 42 ao 47. Atos 2, do 42 ao 47. Nos diz assim a palavra do Senhor: e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. E em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. E em todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. E vendiam suas propriedades e bens e repartiam com todos, segundo cada um havia de mistério. E perseverando unânimes todos os dias do templo, e partindo pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Amém? O vídeo está no ponto? E é para a gente colocar daqui a pouco? Tá? Beleza. Nós falamos aqui pela manhã a respeito de como deve ser a nossa convivência como família. Somos uma grande família. E eu, e o meu lar, minha esposa, Érica e o João, estamos chegando para essa família.
Inclusive, João hoje está lá na Cibage, né? O coração dele ainda está preso à família de lá. E criança, a gente, né, entende, e aos pouquinhos a gente vai trazendo ele para cá. Mas, família, nós estamos nos conhecendo, nós estamos começando essa caminhada juntos. E tem alguns princípios espirituais que nós precisamos entender sobre família. Por quê? Os outros objetivos que nós queremos alcançar dependem da nossa convivência como família. Olha o que diz a palavra: louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. A salvação de almas começou a acontecer, as pessoas começaram a ser acrescentadas quando houve comunhão. A igreja estava junto no partir do pão, no partir da pizza, né? Lá na casa do Michael e da Marluce no sábado, na sexta-feira. Não, no sábado. É muito evento, né? Estou até confuso. Foi a posse sábado, foi a pizza e as outras guloseimas lá no sábado, café da manhã. Então, muitas coisas maravilhosas, e nisso a gente vai se conhecendo, a gente vai conversando, a gente vai criando esses laços. Isso é muito importante para que nós possamos avançar e alcançar outros objetivos. E Deus colocou isso no meu coração, que nós trabalhássemos nesse início. Já preguei algumas mensagens sobre união, nós falamos há pouco tempo sobre quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Mas eu queria relembrar aqui rapidamente alguns princípios que nós falamos hoje pela manhã e vou falar de outros agora à noite. Nós falamos pela manhã o seguinte: quando a gente fala de família, a gente se remete também a casamento. E uma frase do pastor Cláudio Duarte diz assim: casamento não é encontrar a pessoa certa, é aprender a amar a pessoa errada. Casamento não é encontrar a pessoa certa, é aprender a amar a pessoa errada. E quando a gente traz isso para a realidade da igreja, tem muita gente querendo encontrar a igreja perfeita, tem muita gente querendo encontrar a igreja certa, mas quando nós aprendemos a amar as pessoas erradas, nós encontramos aqui na igreja, seja ela qual for, uma igreja de Deus como essa daqui, um pedacinho do céu, uma família. Porque todas as igrejas têm problemas, né? E quando as igrejas elas são dirigidas pelo Espírito Santo de Deus, como essa igreja aqui, como eu tenho a certeza que se nós aprendermos a amar as pessoas erradas, com certeza, essa igreja aqui será uma grande família, onde cada vez mais chamaremos a atenção dos que estão lá fora. E aí nós falamos na manhã sobre formar uma igreja exige comprometimento. Você precisa, eu preciso, nós precisamos estar comprometidos com a nossa família. Todo final do dia, para onde a gente volta? Para casa, né? A gente já pensa, vou chegar em casa, vou tomar aquele cafezinho gostoso com a esposa, vou jantar com ele, com ela, vou rever, vou beijar meus filhos. E como é que a gente pode ser família se a gente não tem saudade do outro? Né? A gente tem que estar ansioso já, quando acabar o culto de hoje, já tem que estar pensando no culto de quarta-feira. Vou ver meus irmãos na quarta-feira de novo, quero estar com eles. E a gente começa, quando a gente é comprometido com a família, quando a gente é comprometido com a igreja, a gente também investe nessa família. Eu até brinquei hoje pela manhã, alguém aqui pega o seu salário suado no início do mês, entrega para um desconhecido na rua, e diz assim: olha, esse daqui é o meu salário, toma para você. Quem é o louco que faz isso? Ninguém. Só se Deus mandar, mas é um caso extremo, né? O nosso salário é direcionado para quem? Para a nossa família. Nós temos um compromisso com a nossa família, um comprometimento. Então aquilo que a gente ganha é para consertar, né, aquela torneira que está vazando, aquele vidro que quebrou, aquela porta que está emperrada, é para fazer uma compra de mês. A gente está comprometido com a família. O nosso tempo, o nosso recurso, e igreja é isso também, é estarmos comprometidos com esta comunidade, com esta família chamada igreja, colocando aqui os nossos recursos, o nosso tempo, estando assim caminhando juntos para que possamos a cada dia crescer na presença de Deus. Falamos também que formar uma família, formar uma igreja exige sinceridade. Quando você vê um filho ou uma filha fazendo algo errado, você não fala: meu filho, isso daí não está legal, não faz isso não. Com carinho, com jeitinho, a gente não admoeste, a gente não fala com os filhos que às vezes algo que eles estão fazendo não está certo.
E quando a gente fala de igreja, nós precisamos ser sinceros uns com os outros. Mas ser sincero, nós falamos aqui pela manhã, não é não é desculpa para sermos grosseiros. E aí o texto bíblico de 1 Timóteo 5, do 1 ao 2, diz assim: não repreendas asperamente um ancião, mas admoesta-o como a um pai, aos moços como a irmãos, às mulheres idosas como a mães, às moças como a irmãs, com toda a pureza. Então a gente deve se dirigir ao irmão, à irmã, com sinceridade, mas também com amor, com carinho, com cuidado. Não cabe numa família ou numa igreja alguém dar um tapinha nas costas do outro e dizer: meu irmão, você é uma bênção. E quando aquele irmão vira as costas, a gente mete malho no irmão. Isso não é ser sincero. E para se formar uma família, para se formar uma igreja, é necessário sinceridade. E aí nós falamos também que formar uma família exige humildade. Eu preciso deixar o orgulho de lado e entender que eu tenho muito a aprender com os outros. Ser humilde é admitir as nossas fraquezas. Ser humilde é ser paciente com as fraquezas dos outros. Ser humilde é estar aberto a admoestações, a opiniões. E ser humilde é também colocar o outro em evidência. Eu não tenho que aparecer o tempo todo. No corpo de Cristo, né, todos têm a sua função, todos têm a sua importância. E ser família é isso. É nós aprendermos a conviver com humildade uns com os outros. Nós também falamos que formar uma comunidade exige aceitação. E a gente vai caminhar para colocar aquele vídeo. Está no ponto aí, né? Enquanto eles colocam o vídeo, para aí, não solta não. Nós falamos aqui pela manhã sobre a alegoria das ferramentas. Eu vou repetir aqui porque muita gente não estava pela manhã. Numa carpintaria, as ferramentas fizeram uma reunião. Quando o carpinteiro foi embora, as ferramentas criaram vida. O serrote, o martelo, o parafuso, a trena começaram a conversar entre eles. Cena de desenho animado que vocês gostam de assistir. E aí, o serrote falou assim: eu não gosto do martelo. O martelo bate com muita força. E o martelo virou e falou assim: eu não gosto do parafuso. Ele dá muita volta para chegar ao objetivo dele. O parafuso, por sua vez, falou: não, o problema aqui é a trena. Porque a trena é toda certinha, quer medir tudo, quer fazer tudo cronometrado, tudo certinho. E aquela confusão, quem servia, quem não servia. Chega o carpinteiro, as ferramentas voltam ao normal, né? Disfarçam, ele não pode ver que a gente tem vida. Tá? As ferramentas, né, todas quietinhas, e o carpinteiro começa a usar cada uma delas, que faz uma linda cadeira. Ele usa o serrote para serrar, ele usa a lixa para lixar, porque a reclamação também era que a lixa era muito áspera, né? Mas aí o carpinteiro pegou a lixa, serrou, né? Depois veio com a lixa e deixou bem lisinho, usou o parafuso, que eles diziam que dava muita volta, mas que ajudava a firmar e a dar segurança à cadeira. A trena foi usada para que todas as peças ficassem do mesmo tamanho e no final o carpinteiro, usando todas aquelas ferramentas, ele fez um lindo móvel. O que que nós somos? Nós somos ferramentas nas mãos do carpinteiro Jesus. Amém. E ele, através de nós, vai fazer coisas extraordinárias, coisas que as pessoas vão olhar e vão dizer: que coisa linda, eu quero fazer parte dessa igreja. Mas aqui na igreja tem parafuso, tem trena, tem martelo, tem lixa, tem serrote que corta, né? Tem tudo. Mas juntos nós somos fortes, nós vamos fazer coisas extraordinárias. E um grande exemplo disso é esse vídeo aqui. É um vídeo curtinho, de 5 minutos, mas como esse vídeo me impactou e falou no meu coração. E o tema é: qual é o teu chamado? Você já pensou em qual é o teu chamado? Para que Deus te chamou? Você vai se surpreender com esse vídeo aqui. Pode colocar. Está ligado no som? Não? Dá uma pausa aí. Liga aqui na caixa. Teve um probleminha aqui. Ao vivo é assim mesmo, né?
aquele caminho que liga na mesa. Daqui a pouco a gente passa o vídeo, esse vídeo é muito importante. Mas vamos continuar aqui. Formar uma comunidade exige aceitação, foi o que nós falamos. E nós vamos também agora falar que formar uma comunidade exige sigilo. Formar uma comunidade exige sigilo. O que é isso? Sigilo é você saber de um problema que o irmão está passando, algo que ele te confidenciou, e não sair espalhando para todo mundo. É você ter a sensibilidade, né, de ouvir o problema que um irmão está passando, ouvir o problema que alguém está atravessando e orar por aquele irmão. E às vezes o que acontece em algumas igrejas é o seguinte: é fofoca disfarçada de pedido de oração. Olha, ora pelo irmão fulano de tal, você não sabe o problema que ele está passando. E aí vai falando, né? O problema da pessoa, quando deveria ser uma coisa sigilosa. Tem coisas que a gente não tem que sair espalhando, nem comentando por aí. Então a gente tem essa sensibilidade de preservar o irmão, preservar a irmã. Isso é família, isso é igreja. É nós termos essa sensibilidade de, em algumas circunstâncias, nós termos o sigilo, nós temos esse cuidado. E aí a Bíblia diz, né? Orai uns pelos outros, nós falamos aqui, confessai as vossas culpas uns aos outros para seres curados. A gente vai se abrir com o irmão. Opa, olha aí, bênção. A gente vai confessar as nossas culpas aos irmãos, os nossos problemas, esperando que eles fiquem, né, na deles. Não é para o irmão contar um problema e a gente sair espalhando para todo mundo. A gente tem que orar. Isso é família. Família exige sigilo. Agora sim, pode soltar o vídeo. Qual o teu chamado? Uma pergunta: qual é o seu chamado? Eu faço essa pergunta porque nós não seremos julgados por aquilo que fazemos neste mundo, mas sim por aquilo que fomos chamados para fazer. Imagine se você estivesse diante do trono de Deus e uma cena como essa acontecesse. Evangelista Tiago, venha dar conta da sua vida na terra. Evangelista? Mas senhor, eu não sou evangelista. Eu sou youtuber. Eu fui influencer. E muitas pessoas multiplicavam o que eu falava ou dizia. Evangelista Tiago, onde estão a 1.575.000 almas que eu deixei para você influenciar na Europa e na Ásia? Filho, onde elas estão? Eu era youtuber de coisas superficiais, entretenimento, era tudo por diversão. Mas a minha igreja, eu participava do Ministério de Jovens e eu até ofertava. Filho, onde estão a 1.575.000 almas que eu te chamei para impactar na Ásia e na Europa? Se você simplesmente tivesse buscado a minha face, eu teria revelado isso a você. E tudo que diz respeito a esse homem foi queimado diante de Cristo no dia do julgamento. Líder Júlia, venha dar conta da sua vida na terra. Líder? Mas eu sou só uma adolescente. Eu não entendo. Eu sempre fui à igreja. Eu estava lá com os meus amigos. Líder Júlia, eu te chamei para influenciar e a impactar a vida dos seus amigos e não para ser influenciada por eles. Se você tivesse me ouvido, você teria impactado a vida de 2.755 jovens. Filha, onde estão estas almas? Assim, no que diz respeito ao chamado dessa moça, foi queimado
diante de Cristo no dia do julgamento. Médico Mateus, venha dar conta da sua vida na terra. Médico? Não. Eu fui pastor por 20 anos, de uma igreja com 1000 membros. Médico Mateus, eu te chamei para impactar vidas dentro dos hospitais. Tendo feito isso, você teria impactado 5 famílias significativamente. Você e essas famílias ajudariam as igrejas financeiramente. 999.000 almas teriam sido salvas. Se você tivesse me buscado, eu teria revelado isso a você. E novamente, no que diz respeito ao chamado desse homem e tudo o que ele fez na terra, foi queimado diante de Cristo no dia do julgamento. Irmã Sofia, venha dar conta da sua vida na terra. Senhor, eu só criei 2 filhos. Eu nunca fiz viagens missionárias, eu nunca preguei as nações. Eu só me esforcei muito para criar os meus 2 filhos nos seus caminhos. Irmã Sofia, eu nunca te chamei para viajar pelas nações. Eu nunca te chamei para fazer uma viagem missionária. Eu te chamei para que você criasse os seus 2 filhos. E deixe-me eu te mostrar as 3.800.000 almas que seus 2 filhos impactaram nesta vida. Você me buscou, você me ouviu e você foi obediente ao seu chamado. Muito bem, minha serva boa e fiel, entre no gozo do seu Senhor. Então lembre-se, você não será julgado por aquilo que você faz nessa terra, mas sim, você será julgado por aquilo que você foi chamado a fazer. Lembre-se, você tem um chamado. Assim como na alegoria das ferramentas, qual o teu chamado? Qual o teu propósito neste mundo? O nosso propósito vai muito além dessas 4 paredes. Nós somos chamados por Deus para sermos bênção também na nossa família. Olha que surpresa maravilhosa o fechamento desse vídeo, né? Uma irmã querendo se justificar, mas eu não fiz viagem missionária, eu não fui pelas nações. Deus diz assim: eu não te chamei para ser missionário, eu te chamei para você criar seus 2 filhos, e esses 2 filhos que você criou na minha presença, eles impactaram muitas pessoas. Então, nós precisamos entender como igreja do Senhor que nós somos chamados para exercer o nosso ministério, aonde exatamente Deus quer que nós estejamos. Às vezes na faculdade, será que Deus não quer te usar na tua faculdade, na tua escola, na tua vizinhança? Nós tivemos aqui esse evento da posse na sexta-feira, e quantos irmãos trabalhando cada um numa área, né? E fizemos esse evento maravilhoso. Então, numa igreja, há pessoas que têm um dom de serviço, que elas vão movimentar e ajudar nos eventos. Tem quem tem um dom de profecia, que vai pregar. Tem quem tem um dom do ensino, que vai ser professor da escola bíblica dominical. Tem líderes, tem uma infinidade de dons e talentos que o Senhor nos concedeu. E nós precisamos entender e aceitar que cada um foi chamado por Deus para trabalhar numa área. Mas o nosso principal ministério é a família. Esse é o nosso principal ministério. Nós precisamos entender também que formar uma comunidade exige constância. Coloca para a gente, por favor, Hebreus 10, 25. Hebreus 10, 25. Quando a gente fala de constância, a gente fala sobre continuidade.
ser constante. A Bíblia diz: sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor. Não é fácil, às vezes a gente oscila, mas a gente precisa procurar ter uma constância na presença de Deus nos trabalhos. Oi? Hebreus 10, 25. Nós precisamos ter uma constância na igreja, nessa família, para que possamos fazer a vontade de Deus. Olha o que diz: não deixando nossa mútua congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quando veio que vai se aproximando aquele dia. Não deixando nossa mútua congregação, deixando de congregar. Nós vivemos hoje um tempo dos desigrejados, pessoas que já não estão mais congregando, pessoas que já não estão mais indo à igreja nenhuma. Elas acham que podem servir a Deus em casa, mas a Bíblia é bem clara quando diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. A igreja é a única instituição estabelecida por Deus que tem autoridade sobre o inferno. Então, aonde nós estamos seguros? Nós estaremos seguros na igreja, congregando com os irmãos, naquele braseiro, aonde a chama não vai se apagar. Formar uma igreja, formar uma família, formar uma comunidade, exige constância. Imagina um pai de família que aparece em casa uma vez no mês. Imagina uma mãe que aparece em casa de vez em quando. Não, é necessário constância na família e na igreja. Para finalizar a mensagem dessa noite, formar uma família exige intimidade. Formar uma família exige intimidade. O que é intimidade? É nós conhecermos ao outro, é nós termos, conhecer as características do outro, conviver com o outro. Isso é intimidade. E quando nós falamos de intimidade, nós estamos falando não só da intimidade entre nós irmãos, mas da intimidade com aquele que é o pai dessa grande família. Nós temos o Senhor como nosso pai. E uma coisa que eu me preocupo muito: como está a nossa intimidade com o Pai? O serviço a Jesus, o serviço para Jesus não tem sentido se antes nós não estivermos aos pés dele. É necessário que nós estejamos aos pés de Jesus. Lembram de Marta e Maria? Maria estava aos pés de Jesus, enquanto Marta só trabalhava, e ela quis chamar a atenção da sua irmã e pedir a Jesus: olha, manda ela trabalhar também. Mas Jesus diz assim: não, ela escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. A gente vai cantar esse louvor agora também, a boa parte. Mas qual é a boa parte? Fazer as coisas para Jesus é bom? Estar nesse momento de comunhão uns com os outros é bom, é maravilhoso? Mas a melhor parte, a boa parte, é a intimidade com o Pai. Nós vamos fechar aqui as portas do templo e nós vamos embora para as nossas casas. Mas lá, na nossa intimidade, nós vamos dobrar os nossos joelhos e falar com o Pai. Para formar uma igreja é necessário intimidade. Sem intimidade com o Pai, nós não vamos a lugar algum. Eu tenho a certeza que amanhã, depois de ouvirmos essa palavra, cada um de nós vai ter o zelo, o cuidado, antes de ir para o trabalho, antes de fazer qualquer atividade, ter um momento de comunhão com o Pai, de nos apresentarmos a Ele e dizermos: Pai, eis-me aqui. Como nós falamos na mensagem sobre o Espírito Santo, o que nos impede de dar um bom dia ao Espírito Santo? O Espírito Santo não precisa que a gente deseje Ele um bom dia. Ele não está sujeito ao espaço, ao tempo. Mas dar um bom dia ao Espírito Santo é reconhecer a presença dEle, é saber que Ele está do nosso lado. Quando nós dizemos bom dia Espírito Santo, nós estamos reconhecendo a importância dEle na nossa vida e que Ele estará conosco durante aquele dia. Então vamos preservar essa intimidade, essa comunhão uns com os outros e com o nosso Pai também. Finalizando a mensagem dessa noite, eu queria já pedir ao Ministério do Louvor para que se posicionasse. Formar uma família, formar uma igreja, exige o quê? Comprometimento. Formar uma igreja, uma família, exige sinceridade. Formar uma família exige humildade. Formar uma família exige aceitação. Precisa aceitar as pessoas.
Lembra da frase do pastor Cláudio Duarte? Casamento não é encontrar a pessoa certa, é aprender a amar a pessoa errada. Igreja e família por aí também. Formar uma família exige sigilo. Formar uma família exige constância. E formar uma família, formar uma igreja exige intimidade. Amém? Vamos adorar o Senhor então nesta noite, declarando isso a Ele. Vamos nos colocar de pé para termos esse momento de adoração.
Estamos caminhando para o final do culto e hoje não vai ter cantina. Vocês podem dizer, vai ser legal. Vai ser uma janta 0800, amém? Aquele macarrão com carne moída abençoado do culto de posse está de volta, né? Preparado aí, o que havia sobrado, nosso irmão Renato comprou uma carne moída aí, trouxe, colocou no macarrão, a gente vai poder estar nos confraternizando aí agora na saída. E antes da gente encerrar, meus irmãos, eu queria só dar alguns anúncios também, se alguém tiver algo para falar. Na próxima semana, nós vamos estar fazendo a nossa sessão e tem algumas coisas para serem decididas domingo pela manhã. E à noite vai ser o culto de ceia. Então vamos estar aí atentos para no próximo domingo nós fazemos um esforço para estar de manhã e à noite aqui para resolvermos algumas questões. E a gente tem aí conversado com alguns ministérios e algumas mudanças já estão aí em andamento. Uma das coisas que nós conversamos é a questão do horário dos cultos. Nós precisamos começar o culto na hora certa, e terminar também no horário. Mas como a gente está retomando aí uma série de coisas, os ensaios do louvor que vai recomeçar, então a gente está se organizando aí para que a gente possa conseguir cumprir esses horários. Por exemplo, domingo pela manhã, o nosso objetivo é começar a escola bíblica dominical às 8h30, 9h30 a gente encerra e tem aí 30 minutinhos para a gente conversar, tomar um café, aqueles professores que precisarem estender um pouquinho mais a lição para fechar, para a gente começar o culto às 10 horas em ponto e às 11 está terminando para quem vai ainda para casa preparar o almoço, ter um tempo hábil aí, para fazer as coisas. Então, durante a semana também, na quarta-feira, começar no horário, terminar no horário, domingo à noite. Hoje a gente começou um pouquinho atrasado, mas a gente vai ajustar isso daí pouco a pouco, tá bom, meus irmãos? E hoje pela manhã nós fizemos uma reunião com os embaixadores do rei. Nós pretendemos recomeçar o trabalho com a nossa embaixada, sem ser esse sábado agora ou outro. Nós havíamos conversado sobre o trabalho com os embaixadores do rei, ser aos sábados, às 4 horas da tarde, de 4 às 7, e em paralelo vai estar acontecendo aqui também um ensaio, e a gente vai ainda conversar com as mensageiras para ajustar também esse dia da reunião. Isso daí a gente ficou de definir ainda. Mas o bazar vai ser quando? Sábado agora vai ter um bazar às 9 horas da manhã. Se você puder estar aqui ajudando também, vai ser importante. O bazar hoje, tivemos aqui a reunião das mulheres, que está acontecendo de 15 em 15 dias. Então, domingo que vem não vai ter, mas no outro vai ter reunião aí da MCM, um momento abençoado de crescimento, de comunhão também. E a gente em breve vai estar marcando a reunião dos homens também, né? Não dá para acompanhar elas, mas vamos ver se a gente pelo menos uma reunião a gente marca. Isso. O nosso momento também. E o aniversário da igreja no dia 20. Convide pessoas para estar aqui nessa festa de aniversário. A gente vai estar aí fazendo um bolo e a gente não tem o prazer de convidar pessoas para uma festa de aniversário na nossa casa, na nossa família, não é isso? Então a gente aqui agora vamos estar convidando para uma festa de aniversário aqui nessa grande família chamada igreja. Então traga pessoas de fora, vamos estar fazendo um movimento para que no dia 20 nós tenhamos um lindo culto de celebração pelo aniversário da nossa igreja. Amém? Outra coisa também, lembrei aqui, curso de mídia que tem acontecido na Cibaja, todo domingo às 5h30 da tarde, não é isso, Hélio? Todo domingo às 5h30 da tarde, curso de mídia lá na Cibaja. Aqueles que estiverem interessados, falem com Hélio, é um curso que não é cobrado, e aí a gente pretende começar a trabalhar com as mídias aqui na igreja também. É sonho nosso, colocar esse notebook lá para trás, ter a transmissão dos cultos online. E os irmãos que quiserem fazer esse curso vão ver como funciona essa dinâmica lá, que é uma igreja que já implementou esse trabalho e a gente quer trazer para cá também. Além da mídia, tem um curso que vai começar lá sobre som. Quem é que tem vontade de aprender a mexer no som da igreja? Levanta a mão. Alguns irmãos, né? A Ellen já fez o curso, nosso irmão Jorginho, Gabriel. E vai dar uma oportunidade aí excelente para quem quer trabalhar com o som. Já conversei com o nosso irmão Cláudio, que é responsável pelo som da igreja, e eu estou só aguardando aí um direcionamento dele em relação à data,
porque o Edivan, que é o líder do som lá na cidade, ele falou assim: pastor, só me diz o dia que a gente vai começar, que eu vou formar uma turma só para vocês. Então a gente vai formar uma turma aqui na igreja para enviar para lá também, para fazer esse curso, e a gente vai trazer também para cá para estudar a nossa mesa, a nossa realidade. Ele inclusive já baixou o manual dessa mesa, que é uma mesa antiga. Ele estava aqui na sexta-feira, ele viu a marca da mesa, ele já baixou o manual. Então está tudo engatilhado já para a gente começar esse curso sobre som. A gente vai melhorar muita coisa no som da igreja, né? Em breve, aí nos próximos meses, a gente vai estar resolvendo essas questões. Então é isso, a igreja está avançando, a igreja está trabalhando, tem muita coisa acontecendo e tem a constância de estar junto nas reuniões para que a gente não fique de fora de tanta coisa boa que está acontecendo na tua igreja, tá bom? Se você tem alguma sugestão, algo para falar, me procura. Eu estou aqui sempre antes dos cultos, né? Domingo eu chego aqui cedo, quarta-feira também. Venha conversar para que a gente possa se conhecer melhor, para que vocês possam trazer ideias também, coisas que vocês pensam aí em fazer. E a gente está se reunindo com os ministérios, né? Para que a gente possa aí traçar algumas estratégias. É isso, alguém mais tem algo a falar? Irmão Marcelo? Terça-feira, oração pela manhã, às 8 horas. E quarta-feira... Oi? Isso, bazar, já falamos. Trazer o que? Sobremesa? Sobremesa também no sábado. Isso, quem puder estar no bazar. Vai ter sobremesa também. Vai ter sobremesa também, para a gente vender e estar arrecadando fundos. Amém? Glória a Deus, então, é isso. Vamos encerrar esse momento tão maravilhoso que o Senhor nos concedeu neste domingo. Vamos agradecer a Deus. Queria convidar aqui o nosso presidente do Corpo Diaconal, Marcelo, tem que fazer essa oração final agradecendo a Deus e nos despedindo. Boa noite, irmãos. Fazemos. Pai de amor, Pai de bondade. Como somos gratos, Senhor, por esse dia tão maravilhoso, por essa noite que nos concede. Obrigado, Senhor, por uma semana abençoada, leve em paz para o nosso lar agora, Senhor. Abençoa cada família aqui representada, Deus. Que tuas mãos e poder possam estar estendidos sobre cada um, Senhor. Aquele que não pôde comparecer, que não pôde vir, Senhor, esteja contemplando, esteja visitando, Senhor. Ó Pai, muito obrigado. Somos gratos pela tua misericórdia, pelo amor do teu nome, pelo perdão dos pecados, em nome de Jesus. Amém. E que o amor de Deus, nosso Pai, que a graça salvadora do Senhor Jesus Cristo e a comunhão com o Espírito Santo seja sobre toda a igreja do Senhor e que todo o povo de Deus diga amém. Oração silenciosa, estamos encerrando.